sejam muito bem-vindos ao Poder Delas Cast, um espaço para despertar toda a potência que existe em nós. Aqui, nós podemos juntas ressignificar histórias, compartilhar vivências, inspirar umas às outras e, principalmente, celebrar a beleza de ser exatamente quem somos. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, sobre se acolher, sobre estar à vontade e confortável no seu próprio corpo e sobre se libertar de todos os padrões de beleza que a sociedade nos impõe. Eu sou Tati Bastos e eu estou aqui ao lado da Pri, minha grande amiga, minha parceira e agora também minha co-host. Olá, pessoal. Obrigada, Tati. É um prazer imenso estar aqui contigo. Prazer Só é nós todo sabemos, né, o quanto esse projeto é importante para nós e para todas as mulheres. Eu sou Priscila Zaca. E eu quero convidar vocês para se inscreverem no nosso canal do YouTube, para deixar o like aqui, os comentários, compartilhar esse vídeo, porque a presença de vocês é muito importante para nós, a participação também nas nossas redes sociais possibilita que faça com que a gente possa estar aqui hoje. Fica com a gente até o final, porque juntas nós vamos transformar nossas dores em diálogos que nos libertam. E hoje, com um tema de muita relevância para o público feminino, que é o etarismo e a ditadura da beleza. Exatamente, Pri. Mas antes de a gente entrar nesse assunto tão sensível e tão importante para todas nós mulheres, com uma convidada aqui muito especial, eu quero agradecer a todos os nossos patrocinadores. Agradecer primeiro aos Estúdios Hype, esse espaço incrível e acolhedor que nos recebeu com tanto carinho, esse espaço e muita paciência aqui ao Tati, ao Mário, Felipe, Tony, toda essa equipe incrível desse espaço aqui de produção de podcast e conteúdo digital. Agradecer também com muito carinho a Casa Raquel Rocha, porque beleza natural não se cria, se revela. E é exatamente isso que a Casa Raquel faz por você e fez por nós, né, Pri? Essas makes maravilhosas, esses cabelos lindos. Foi todo o pessoal lá da Casa Raquel Rocha que fez. Agradecer toda a equipe, em principal a Raquel e a Michele, que nos atenderam com todo amor, todo carinho hoje, nos deixaram prontíssimas para vir aqui. Poderosas, né? Poderosas. Muito obrigada, guria. Sou da equipe lá da Casa Raquel Rocha. E agora, com muito carinho, agradecer também a uma grande amiga e agora também nossa apoiadora, Carla Quies Joias. Joias que contam suas histórias. Poder que brilha em você. E em nós, né? E nós. E brilha, olha aqui como brilha. Né? Anos e anos, né? E contam também muitas histórias nossas aí, que somos clientes da Carla há muitos anos. Há muito tempo. A Carla é uma excelente profissional, uma grande amiga, uma pessoa assim, de uma energia lá em cima, sempre com coleção nova, com peças extremamente lindas. Só dá uma olhadinha aqui, depois dá uma olhada. A Carla é muito atualizada. Dá um look aqui nas nossas joias e sempre com os melhores preços de mercado. E se você quiser um desconto ainda mais especial, é só clicar aqui no QR Code que está aparecendo na tela, aponta a sua câmera e usa o cupom Poder Delas Cast, que vai ter um desconto de verdade. Muito especial. Ainda mais especial. E agora sim, agora a gente vai então chamar nossa convidada especial, linda, maravilhosa. Maravilhosa. Quem é que tá aqui com a gente hoje, Pri? A nossa incrível jornalista e apresentadora há quase 30 anos, radialista também. Apresentadora de eventos de grande porte nacional, né? Foi apresentadora de programas em várias emissoras, principalmente tendo destaque na apresentação do programa Estúdio Pampa, maravilhosa. A nossa querida Cris Bart. Seja muito bem-vinda, Cris. Muito obrigada. Obrigada, Tati, Pri. Posso chamar pelos apelidos? Claro, por favor. Essa ideia. E aí, Muito gurias, obrigada. parabéns pelo projeto. Como é importante nós falarmos para nós mesmas. É verdade. Porque quanto mais a gente fala, mais a gente gera essa similaridade. Verdade. E a gente percebe que não estamos sozinhas. E essa é a ideia, é criar essa conexão aí para que a gente possa. Eu costumo dizer, Cris, que existem dois tipos de mulheres. As poderosas e as que ainda não descobriram o seu poder. É verdade. E é isso que a gente quer poder fazer aqui. Mas, Cris, a gente tem uma admiração e um carinho enorme por ti. Tu sabe disso. A gente já teve a oportunidade de te revelar, de falar o quanto a gente gosta de ti. E a recíproca é verdadeira. Uma das nossas primeiras entrevistadas, os pegando aqui no início, ainda em treinamento, tá? Dei um desconto pra gente aí, porque a gente realmente queria muito que tu estivesse aqui com a gente. A gente sabe que não foi fácil. A gente conhece a tua
tua agenda. A gente sabe que tu tá cheia de novos projetos, que a gente quer muito que tu compartilhe com a gente. Mas antes da gente falar dessa temática que a gente escolheu para hoje, que eu acho que tu tem muita expertise para abordar, uma vez que trabalha no mundo do entretenimento e da beleza há tanto tempo, a gente quer saber quem é Cris Bart. Vocês sabem, gurias, eu dou aula num curso de modelos há uns 9 anos. E eu sempre preparo os modelos para... Que, na verdade, modelos e outros talentos, né? Para esse momento. Como é difícil a gente responder essa pergunta. A gente pode falar... Eu sei dizer quem é a Tati, eu sei dizer quem é a Pri, eu sei dizer quem são outras pessoas. E quando perguntam isso pra gente... Como é desafiador a gente falar da gente, né? Sim. E às vezes a gente fala assim... A gente se coloca a pensar em tanta coisa, né, Cris? Eu não sei. Mas trocando aí em miúdos, quem é Cris Bart? Eu sou uma pessoa incansável. Uma menina 50 a mais. Uma garotinha, 50 a mais, incansável, que sempre busco o meu melhor. Não entro numa briga se não for para ganhar. Eu sou extremamente competitiva, mas eu não vou competir em tudo. Sim. Eu sei onde é que eu vou jogar meu jogo. Onde é que tu vai colocar a tua energia, né? Sei muito bem. Eu sou sonhadora, valorizo demais os meus amigos, a minha família. E me sinto hoje uma criança realizada. Ai, que coisa linda! Eu quero chegar lá sim, eu tô quase chegando, tá? Não tô longe, não. Cris, agora que a gente já sabe, então, quem é Cris Bart, a gente quer saber um pouco mais. A gente sabe que tu tem uma trajetória de sucesso, linda, incrível, admirável. Mas a gente quer saber, assim, quais foram os principais desafios que tu considera que tem enfrentado na tua carreira e as principais conquistas, assim, pra ti, pessoalmente. Gurias, Que foram muitas, né? Os desafios são infindáveis, mas o maior desafio, eu vou dizer pra vocês qual foi. Eu escolhi o caminho mais longo. Escolher o caminho mais longo, ele vai te levar à exaustão. Tu vai desistir, tu vai chorar, tu vai sofrer, tu vai ser traída, tu vai ser trocada, descartada. Vai ser julgada, né, Cris? Por tudo. Tu vai passar por todos os processos, mas tu vai chegar lá. Eu escolhi o caminho mais longo. E eu acho que esse foi o grande desafio. Mas chegou onde queria chegar. E cheguei onde queria chegar. E a minha maior conquista... São muitas, mas hoje ver que, de fato, as pessoas me reconhecem pelo meu trabalho. Não foi por uma fama repentina, não foi por algo que eu fiz. Não foi por e uma viralizei. emissora ou outra, não, Foi é o pelo teu meu trabalho. trabalho e um trabalho que tocou as pessoas. Embora eu sempre tenha recebido muitas críticas e recebo até hoje pelo meu trabalho, o que eu acho errado. A gente não pode julgar o trabalho das pessoas. Exatamente. A gente não pode apontar o dedo Mas pro as trabalho pessoas, das infelizmente, pessoas. fazem muito isso, né, Infelizmente, Cris? Porque trabalho é trabalho. Uhum. Embora tudo isso, eu consegui tocar algum lugar da vida das pessoas com o meu ofício, com o meu trabalho, que é, exemplo, quando eu chego num lugar e as pessoas, uma pessoa que já perdeu o pai, chega pra mim e diz: Cris, o meu pai te adorava, eu trago aquela lembrança. Ou uma pessoa, eu me lembro da minha adolescência, me lembro da minha infância, quando eu tava com a minha avó. Essa nostalgia muito boa. Isso Na verdade, a tua reconforta, trajetória né? conta histórias, né, Cris? Muitas Conta as histórias das pessoas. Claro. A mulher que tinha tido nenê e precisava ficar acordada e ficava assistindo ao programa pro nenê não sei o quê. O filho que tinha que esperar a mãe pra mãe tomar medicamento porque estava passando por um tratamento de uma doença grave e o remédio era de madrugada, então ele tinha que esperar e botava a mãe dele para assistir ao Estúdio Pampa. Sim, com o teu trabalho, tu estava dentro da casa das pessoas, né, Cris? E quanto histórias. tempo de Estúdio Pampa, 9 Cris? anos. 9 anos, 9 né? anos. É uma história. Imagina, 9 anos E eu de acho histórias. que marcou muito Marcou. todas as nossas gerações. Foram várias gerações que passaram pelo Estúdio Pampa. Era um programa de muita audiência, eu me lembro. E eu digo... E tu confundida com as Pampaquete, né? No fim éramos linda, todas. A mais linda. Éramos todas Pampaquetes. As Pampaquetes eram as meninas que dançavam. Sim. Porque na época a Rede Pampa retransmitia a Rede TV.
até hoje Sim. retransmite, tinha o Pânico. E o Pânico tinha as Paniquettes. Sim, verdade. E aí a gente, né, nessa corruptela, criamos as As Pampa Pampa Cats. Cats. Tu sabe que... Eu perdi agora o que eu queria dizer. Mas assim, Eu Cris, isso esqueci. não foi sempre do entretenimento, né? Outro já começou na área como jornalista na área do entretenimento. Deixa eu contar Porque pra ali vocês. era puro, né? Era fofoca, Ali era era brincadeira. entretenimento. Mas deixa eu contar. A vida... A vida... As coisas nos escolhem. É, bem isso. Sim. Eu acredito exatamente. muito nisso. Eu acredito Às vezes também. a gente quer uma coisa, vai, não dá certo, Isso. insiste e vem aquilo e te escolhe. Que era pra ser teu, né? É. Te Era pra ser encontra, teu. te encontra. Quando eu conto que eu sou uma criança realizada, hoje, o que é essa criança realizada? Eu sou filha de professores, filha única, não gostava de brincar na rua, não gostava de ficar brincando na rua com outras crianças. Eu gostava de ficar dentro de casa, fazendo a minha vidinha, minhas brincadeiras, sozinha. E eu assistia muito televisão. E não só assistir a televisão, eu era totalmente fascinada por aquele mundo de televisão. Então, todas as minhas brincadeiras da infância, elas eram alusivas a alguma coisa da televisão. Na televisão. Ou era novela, ou era chacrete, ou era Aham. apresentadora, ou jurada do show de calouros e tal. Era tudo... E tu pegou as Nesse- chacretes ainda, então. Claro que peguei, eu Coisa era linda. criança. Querida, eu história, peguei né? chacretes e paquitas. E paquitas. Eu também peguei. Eu também peguei chacrete. Hein? Claro, Quem não roda se e avisa. comunica, se entrumbica. Roda e avisa. Chacrinha é uma das minhas Maravilhoso, grandes referência. referências. Sempre foi uma das minhas grandes referências. O Chacrinha, Gugu Liberato, Hebe, Silvio Santos, enfim. E aí eu pedia muito para minha mãe me levar nos programas infantis que tinham aqui em Porto Alegre. Tinha um muito famoso que era do Tio Tony. O tio Tony, Cíntia Ai, Mágica. Que ele né? era um mágico, Era um mágico. apresentador, era uma coisa Isso linda aquele mesmo. programa. E eu adorava Ah, eu ir. não conheci, guria. Pedia Ah, não, é um pra pouquinho mãe, Só um bebezinha, pouquinho, faltou um pouquinho. pedia pra mãe me levar, enfim. E eu sempre quis estar ali, onde aquelas pessoas estavam. Ali Era tu te meu encontrava. sonho. Eu queria estar naquele lugar. Aí tu imagina, eu em Uhum. Porto Alegre, Sim. num tempo que não existia... Outro mercado, As pessoas não né? tinham nem telefone. Sim, outra realidade, outra né? realidade. Não tinha telefone. O teu vizinho tinha telefone, aí ligava, batia na tua porta e Aham. dizia, oi, a tua vizinha, Sim. familiar lá não sei de onde, lembra, cara? Sim, Eu lembro. E o telefone de discar ainda, discar. né? Discar. É. Não era assim pegar uma passagem de avião e, teste para a Paquita. Não. Ai, manda uma cartinha, passei pela carta, na foto, agora tem que Imagina. pegar um avião e ir para o Rio de Janeiro. Sim. Era uma Sim. coisa impensável. É. Não era assim. E aí, aqui, eu não tinha nenhum parente, nenhum contato que era de televisão, ou era música, ou era de rádio. Sim, tu é filha de professores, Filha né? de professores, e os meus pais vieram da zona rural, Rural. de Santo Antônio Isso da é um Patrulha. diferencial, Mas né, tu é natural Cris? daqui mesmo, não? Eu sou natural de de Porto Alegre. Mas todos os meus familiares são de Santo Antônio da Patrulha. Trabalhei muito em Santo Antônio, Operação Ah, é? Verão, claro, terra da rapadura. Ai, do melado e da Beijo, cachaça. Santo Antônio da Patrulha. Hoje eu sou cidadã, honorária. Honorária. Ai, que lindo. Sou rapadureira também. Ai, Sabe quem maravilhosa. também é cidadã honorária em Santo Antônio da Patrulha? Ah. Que vai estar aqui com a gente? Delegada Nadine, deputada Nadine. Trabalhou lá. É. Primeira lotação dela, ela vai contar essa história aqui pra Olha nós só, também. Tu viu como tem rapadureira por Tem aí? rapadureira, bastante. Eu sou voluntariamente, né? Rapadureira que eu vou pra lá todo ano ainda. Aí, não tinha o que fazer. O que eu pensei? Eu só vou ter... E os meus pais sempre me prenderam muito. Eu, Sim. filha única, muito, muito cuidado. E eu pensava, a única maneira de eu conseguir chegar onde eu quero... E aí eu comecei a crescer, pré-adolescência e tal. E já tinha aquela ânsia de estudar. Já que tinha um objetivo, vai fazer na Cris. faculdade, É. né? Lá no primeiro ano do segundo grau. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a faculdade de jornalismo. Uhum. Era o que eu sabia que eu teria aprovação dos meus pais, que era pelo meio do Claro. estudo. E onde tu fizeste? Aqui, E em era Porto o Alegre? começo. Fiz na PUC. Na PUC. E ali eu comecei. Porque daí veio a faculdade, aí eu comecei a Uhum. me ambientar com outras pessoas, e aí teve a cadeira de telejornalismo 1. Na cadeira de telejornalismo 1, eu era Aí a foi. aluna chata, mas que o Uhum. professor sempre gosta. Sim. Né? Sim. E esse meu professor, inclusive, foi ele que me descobriu, inclusive ele já faleceu, ele foi uma das vítimas da Na Covid, Covid. o professor Flávio Porcelo.
ele era repórter de rede da Globo, RBS TV Globo. O que é o repórter de rede? Era ele que fazia as reportagens de nível nacional. Para o Jornal Nacional, para o Globo Repórter, para o Fantástico. Ele era o bambambam ali da Globo, da RBS Globo. E ele era professor universitário. E aí ele num dado período, mudou o governo e ele foi convidado a ser diretor de programação da TVE. E nos anos 90 vivíamos um grande momento das TVs educativas do Brasil. TV Cultura, TVE do Rio de Janeiro, E TVE tinha uma programação bem Alegre. interessante, né? Tinha desenho, tinha jornalismo, tinha tudo. Tudo educativo, tudo incrível. Jornalismo, esporte, debate. E uma TV estadual, né? A TV era estadual, né? Estatal. Ela é. Uhum. E aí ele assumiu esse cargo numa mudança de governo e aí precisava formar lá um novo casting de apresentadores, uma nova grade de programação. E aí ele selecionou alguns estagiários, os alunos que se destacavam na sala de aula para ser estagiário. A grande oportunidade. A grande oportunidade. Bom, eu não dormia naquela noite. Isso... Em março, agora de 2025, faz 30 anos. Mas olha só, 30 anos. Não dá pra acreditar, Cris, que olhando, tu tem toda essa experiência. Foi em março de 1995. Chegamos, aí quando a gente chegava, passava por uma triagem, né? Ai, fulano vai pro esporte, Beltrano vai pro jornalismo, Cicrano vai não sei o quê. E tinham duas divisórias, que era jornalismo, que englobava o esporte, e produção. Na época se chamava produção, o que hoje a gente chama de entretenimento. Então era jornalismo ou produção. E aí eu sentei na frente da pessoa que ia fazer a triagem e me botou na tal produção. Ali eu já fui para outro lugar. Aí eu Mas deve ter sido um grande aprendizado também ali, Deus. né? Aí eu fui começar pela produção. Um programa, produção que era o entretenimento, né? Aí eu fui fazer um programa de terceira idade. Olha só! Olha isso. Fui fazer um programa de terceira idade, tinha uma apresentadora, a delegada do idoso, que era uma coisa nova na época. Recém tinha sido criada, a delegacia do idoso. Anos 90. Anos 90. E tinha um produtor responsável. E eu, que ficava apurrinhando ali, querendo aprender tudo. E eu não sabia nada. Achava que sabia. Até não achava que sabia, mas perguntava para querer saber. E aí eu vinha cheia de ideias pro produtor. Aí um dia eu cheguei para ele assim, ó, tu nem sabe. Tem um campeonato de bocha. A cara desse público, né? A cara. Claro, lá não sei aonde, vamos fazer um torneio de bocha, assim. Ele olhou pra mim, ele assim, ó. Oi? Aí ele assim, tu quer fazer? Eu? Estagiária? Quero. Bora, partiu. Bora fazer, eu não vou fazer campeonato de bocha. Eu não perguntei se podia, se não podia. Que idade tu tinha mesmo, Cris? 21. 21. Se eu ia me complicar, se eu não ia me complicar, se eu ia... Eu não perguntei nada, eu simplesmente assim, é agora que eu vou dar meu nome nisso aqui. E fiz uma matéria até muito legal pra época, né? Sim. E aí esse produtor, ele começou a me colocar em algumas pequenas matérias. Sim, vou te dando um espaço já pra tu começar. Claro, e aí eu ganho um destaque. E dali eu vou pro programa Radar, que é um dos programas mais longevos da televisão gaúcha, que tem até hoje o programa Radar, que era um Mas programa... era outra área, era esporte? Não, era jovem. Era jovem. Era programa era jovem. Imagina os áureos tempos da MTV. Sim, sim. Muito. Então, a gente era os VJs, a gente chamava clipes das bandas, a gente entrevistava Ai, Que legal, artistas, né? Muito tudo legal. que era banda, Titãs, Skank, Jota Quest, Fito Paz, Paralamas do Sucesso, Fernanda... Não teve banda, não tinha banda que vinha a Porto Alegre e não ia no Radar. Era muito bom, a gente não competia lá com o Jornal do Almoço, que é meio-dia, o nosso programa era de tarde, eles iam. Outro formato também, outro tipo de Outro programa. formato, e nós nos relacionávamos muito bem com os divulgadores das grandes gravadoras. Então, aí a gente passava os clipes das bandas. Olha, era muito legal. Que legal. Aí eu saio da TVE e aí eu vou traçar outros caminhos. Mas foi assim que começou. E aí é o que eu digo, a coisa vai nos escolhendo. É, Sim. bem isso. Aí passou um tempo, eu estava totalmente fora do mercado, eu não via como voltar para o mercado. Foi um momento bem difícil, assim, que eu me via uma
profissional derrotada. Por muito tempo, assim, eu pensava, não deu certo. Isso depois do Estúdio Pampa ou antes? Não, antes. Antes ainda. Não deu certo. Eu tentei ser uma apresentadora, eu tentei ser uma jornalista, e não me entenda mal, eu não queria ser só uma apresentadora, eu queria ser uma jornalista. Porque depois eu Porque é a tua área também, né, eu de trabalhei na formação. RBS TV como editora, e eu adorava, eu era feliz. Sim. Estaria lá até hoje se eu não tivesse sido demitida, se fosse o caso. Mas eu tive um período muito ruim, que eu desisti e eu fui fazer direito. Olha só! Porque o meu pai, depois, ele fez direito. Meu pai é advogado. Ah, que legal. Eu já era crescida, ele se formou. E aí eu fui fazer direito. E eu tô lá no direito e vem o quê? Vem a vida te levar pro teu te prumo. Chama pro E teu aí, lugar de novo. Te coloca no teu lugar de novo. E aí eu entrei na Pampa, Que legal. Que Olha legal. que história. estudando direito ainda. E depois eu larguei. Mas não terminou daí, não Não, chegou a não concluir terminei. a faculdade de Direito. Não. Cris, a gente quer te perguntar, tu como influenciadora, como uma figura pública de quase 30 anos, é isso, né? Não dá nem para acreditar, quase 30 anos já aí figurando como apresentadora e todas as atividades que tu desenvolveu. A gente quer saber se tu enxerga dentro da mídia, como é que tu enxerga a representação da beleza feminina. Tu começou a trabalhar antes das redes sociais, né? Nem existiam as redes sociais. Como é que tu enxerga isso, essa evolução ou involução desses engessamentos aí dos padrões de beleza? Já foi muito mais exigido isso. Eu acho que hoje a sociedade se abriu para olhar talentos e possibilidades das pessoas. Mas eu tenho medo se isso também, hoje em dia, não é só uma cortina de fumaça. Pois é. Eu acho que o momento que a gente está vivendo, ele ainda não é tão lúcido assim, para saber se é uma cortina de fumaça mesmo ou não. Por exemplo, vídeos telenovelas. A gente não vê idosos. A questão, de novo, do etarismo, né? Onde está uma Suzana Vieira, uma Glória Menezes, uma Arlete Salles, uma Joana Fon, uma Beth Faria. Beth Faria até tá, né? Numa novela agora. Mas esses grandes nomes, onde elas estão? Né? Eu não sei. E quando estão, eventualmente, estão justamente num papel de uma avó, de uma senhora idosa, Exato. não necessariamente de uma empresária, de uma empreendedora, né? Representando algo que é tão comum a todas nós mulheres, né? Eu acho que tem uma geração que tá mostrando isso, que é ali a Flávia Alessandra, a Juliana Paz e tal. Mas eu sinto falta de ver essas outras musas. Essas outras representações também. Representações um pouco mais velhas. Então, eu não sei. Eu acho que mudou muito. Antigamente era só a juventude mesmo. Eu acho que mudou. E até os padrões eram mais rígidos ainda em relação à Certamente. magreza, né? Em relação à altura. Eu sempre sofri, né? Baixinha. Eu tinha baixinha, baixinha. Isso, fora, Então, isso a gente vê que sim. Embora, claro, as mídias tenham trazido assim uma mega repercussão, tudo, né? Vira um boom, vira um escândalo. Mas a gente sabe que realmente era muito mais rigoroso o mundo da moda, da beleza, em relação a esses padrões, né? E é muito louco pensar, porque assim, ó, o público consumidor 60 mais só aumenta. E tende a aumentar vertiginosamente. Ainda mais o nosso estado, com né? a expectativa de vida. Sim, com certeza. Então, assim, essas pessoas querem Tem que olhar para esse público. Elas querem se ver na novela, na televisão, no reality show. Tem uma representação, né? Claro. E isso vai ter que ser cada vez mais moldado a isso. Claro. Não, e é um público que viaja, que consome, que tá em todos os lugares. Às vezes aproveita mais a vida do que nós, Com né? certeza. Estão aí muito mais plenos, às vezes, cheios de energia, vão na academia, fazem tudo. Tudo Eu não mais digo um pouco. Olha, eu digo assim, ó, aproveita mais a vida que uma pessoa de 30 anos. Até porque a vida é um corre, né? Tá louco. Cris, tu acha que esses padrões de beleza, né, que nós estamos falando aqui, inclusive impostos pela mídia e pela sociedade também, né? Tu acha que eles atingem a autoestima das mulheres de alguma maneira? Impactam, né? Totalmente. Lembra quando a avó da gente dizia a grama do vizinho É sempre mais verde? Gente, isso com as redes sociais Potencializou, bizarro, né? É bizarro. Porque ninguém mostra a sua celulite. Ninguém mostra o dia que tu acordou chorando, o dia que tu não quis sair da cama. Ninguém mostra isso. E a gente sabe que todas nós passamos por isso. Claro.
somos seres humanos, né? Podemos E passar por aí isso. tu abre, tu olha a propaganda de margarina. É. E aí E não é real, né, o Cris? sabotador chega na hora. E Na diz hora. assim, ó, todo mundo vive essa vida de margarina e tu tá aí Menos com a eu, margarina toda zaralhada. É. Exatamente. É. E menos eu. Só eu acordo descabelada. E aí, Só eu acordo descabelada, Isso em mim que o cílio não para. Isso é adoecedor, né, Cris? É muito adoecedor. Realmente, além do impacto na autoestima, a saúde mental, né? Isso é horrível. A saúde mental, depressão, meninas, principalmente, a gente vê as jovens, adolescentes que não têm também um nível de maturidade que a gente já tem para se aceitar. É complicado. Eu não sei o que vai ser, assim. Eu temo, né? Se hoje em dia uma jovem com 22, 23 anos passa por esse tipo de conflito interno. O que vai ser, né, Cris, daqui pra frente? É muito doloroso, porque assim, tu olha, é um mundo de filtro. Não, e agora com o IA, então, a gente não sabe mais o que é real. Isso é assustador, É assustador, né? É assustador. Claro que a gente sabe que a tecnologia. Aí como é que nós vamos alcançar um nível de perfeição de uma inteligência artificial? Um corpo de uma o meu inteligência filho é artificial. personal. E ele fala, mãe, hoje tem gente utilizando corpos que são IA, que não existem, para fazer propaganda Do seu trabalho, do no seu caso. trabalho. Não, Antes e depois, não existe. Não existe. Entendeu? Mas quem é que é o grande o agente disso tudo? São as pessoas. Por que eu vou fazer isso? Por exemplo, tem gente que aluga um carro lá, uma Mercedes. Aluga para fazer uns vídeos. Sim. Para dizer que tem uma Mercedes. Tudo. Gente, pra quê? E assim é os coworking também, né? A pessoa vai lá, tem um baita do escritório, filma ali, posta ali. Casas. E nada é real. E nada é daquela pessoa. Mas isso muitas vezes realmente impacta diretamente. Impacta na autoestima das pessoas, né? Porque por mais que a gente saiba, né, da questão da autoestima, a gente sabe que aquilo não é real necessariamente, mas a gente parece que a gente esquece que pode não ser real. A pessoa que faz isso, ela fica como? Não. Ela também tá A autoestima dela também tá péssima, porque ela precisa fazer isso, né? Aliás, a pessoa tá precisando de um acompanhamento. Sim. Falando sobre isso, Cris, a gente teve um caso agora bem polêmico durante o carnaval, mais um de tantos, né? Do corpo real da Paola Oliveira, né? Da atriz Paola Oliveira. Imagina, maravilhoso aquele corpo. Quem nos dera, né? Passagem linda. Mulher maravilhosa. Né? Lindo, e que nem assim se livrou, escapou das críticas severas em relação ao seu padrão, ao peso, à celulite, né? Mas olha como é louco. Aí a Paola foi criticada porque alguém achou que ela estava acima do peso, estava com celulite, estava não sei o que. Eu não acho nada, eu acho ela maravilhosa. Inclusive, aquela bunda dela deveria ter um CPF. Eu também acho, concordo. Não, um CPF à parte. À parte. Aí, a Bruna Marquezine, por sua vez, eu não sei se vocês viram essa polêmica, também postou. E aí ela foi criticada porque estava magra demais. Porque estava magra demais. Então, assim, ou seja, não existe, né? Não dá para dar ouvidos para as pessoas. Esses padrões, eles acabam com a gente. Mas eu acho que esse é o remédio, esse é o segredo, né, Cris? A gente conseguir realmente se distanciar um pouco, porque senão é adoecedor, né? Tu tem que te distanciar. Se distanciar. Tu tem que estar bem espiritualmente. Não estou falando de religião, estou falando de... Sabe? Sim, espiritualidade, autoconhecimento. Tu tem que estar bem espiritualmente, tu tem que estar com conhecimento. Se tu precisar de alguns medicamentos, beleza, faz uso. Mas procura ajuda, autocuidado, A farmacologia tá aí pra nos salvar. Que bom que existe, né? Que bom que existe. E vive a tua vida, porque... Ou pra uns tu vai estar magra demais, pra outros gorda demais, pra um muito loira, pra outro morena, pra um não sei o quê. Não adianta tentar, que a gente não vai contentar. Quem tem que estar feliz com a gente é a gente. E só. É se acolher. Sabe por quê? É uma frase que eu uso. Quem te atura é tu. É tu. É verdade. E é o resto da vida, né? Eu que me aturo. Tu nasceu contigo, vai morrer contigo, né, Cris? O resto da vida. Ah, Cris, mas às vezes eu digo, eu tenho isso comigo. Porque eu tenho que emagrecer 3 quilos. Eu tenho essa do emagrecer 3 quilos. Ai, mas tu é tão magra. Eu que me aturo. Eu que sei. Eu que me aguento. Tu que tem que se sentir bem, né, Cris? Eu que bato a porta de casa nas minhas costas. Sobre isso, né? A gente tá confortável no corpo da gente, na nossa pele. E como que tu lida, Cris? Tu sente essa pressão sobre ti? Como que tu lida com essa pressão dos padrões de beleza, assim? Isso e não te atinge só isso, de alguma Cris, maneira? com a questão do próprio envelhecimento, né? A menina 50 a mais. Tu sente? Tu já sentiu isso na pele? Claro. Em relação à idade? Claro.
Envelhecer, gente, envelhecer não é fácil. Não é para os Sabemos. fracos. Não é, né? Envelhecer não é para os fracos. Tu olhar assim, ó, são as viradas, né? Quando tu faz 30. Não, e é de 5 em 5, parece, né? A cada ciclo de Eu 5, acho que quando vira dá uma os 10, caída, aqueles dá uma caída. 30, Quando vira, 40, 50. Quando vira o ano, tu tá com 48. É. Virou o ano, tu pensa, o ano que vem eu vou fazer 50. Tu pensa, e dá uma meu crise existencial senhor. também. Dá, assim, a cabeça não. Dos Como é que foi pra dos ti? 50 eu não Os tive 50, tanto. não? Não tive tanto. Dos 40. Dos me deu, 40. né? Sério. O que eu mais tive foi dos 40. Eu ainda não tive, né? Vamos ver. O dos 50 eu não tive. Eu não tive na... Claro que assusta. Mas, gente, envelhecer é ruim. É ruim tu ver cabelo branco, Sim. como diz a Galisteu. É verdade. Pentelho branco, Verdade. né? Gente, descobriu que a sobrancelha branca. Sobrancelha branca. Fio branco, assim. É ruim tu ver que a tua pele não é mais a mesma. O lóbulo da orelha não é mais o Tudo mesmo. muda, Sim. tudo muda. O Sabe? nariz, que o nariz não para de crescer nunca, né, também? Dizem aí as orelhas, dizem, né? as orelhas. Tu vê que a tua mão já tá envelhecida, tu vê que tu já não aguenta coisas que a tua cabeça acha que tu aguenta. Envelhecer é para os fortes. Que não pode envelhecer aqui, né, Cris? Mas assim, ó, o que A que eu cabeça da penso? gente tem que estar boa. A cabeça tem que Tem que estar tá boa boa e pra que segurar isso esteja. tudo. Amém, Senhor. Só que o que eu digo é o seguinte, eu sou uma pessoa muito prática. O que que eu vou fazer? Eu vou envelhecer. Sim. Todos, com Todos? sorte, vamos Com envelhecer. sorte. Com Pra não sorte. envelhecer só morrendo, né? Com sorte, a gente vai estar aqui envelhecendo. Só não envelhece quem morre antes. E com toda essa energia aí, né? E aí eu penso assim, ó, tá, tô envelhecendo, tá bom, e aí? Eu vou ficar batendo boca com a vida agora? Vou ficar só olhando a parte ruim? Vou ficar só falando da parte ruim? Vou ficar só, sabe, elocubrando a energia ruim disso? Não, eu vou ter que aceitar e viver E viver. como eu consegui. Da melhor maneira que tu conseguir, né? E a coisa mais louca do mundo, a gente nunca mais vai ser jovem, tão jovem quanto a gente é Agora. Hoje. Hoje é o meu dia mais jovem do resto da o minha resto vida. da tua vida. Então, bora Que é uma aproveitar a coisa que vida, gente né? não pensa Bora isso, curtir né? a vida. Verdade, bora É curtir bem a isso, vida. ao invés de olhar, né, pra trás, pro passado. Lembra? Presença. Gente, eu me achei velha quando eu fiz 26 anos. Imagina, eu também me achei quando eu fiz 30. Ainda bem Nossa, que a tô gente fazendo muda 30 a anos. perspectiva. 36 anos eu vi, eu tô no fim da vida. Tô no fim da vida. Meu Deus com do 36 céu. anos eu não sabia nada Ela não inocente. sabe o que Mas o diz. meu pai dizia isso, que quando eu tive filho com 14 anos, né? 14 anos eu fui mãe. Então, meu corpo, assim, da noite pro dia, esse bagulho, né? Ficou um horror. Eu olhei no espelho e queria... Meu Deus, e agora eu com 16 anos com esse corpo? Ainda bem que voltou depois pro lugar. Voltou um pouco, né? E meu Voltou pai... sim. Voltou. E aí, eu de canga, o tempo todo de canga. E o pai dizia, minha filha, tira essa canga. Eu com 16 anos. Porque a hora que tu quiser tirar, tu não vai mais ter esse corpinho. Dito e feito. Agora eu ando sem canga, sem vergonha nenhuma, né? E eu achava que meu corpo de 16 não tava legal. É isso, hoje. Eu nunca me esqueço uma vez a minha avó. A gente sentado tudo numa mesa, nós com 20 e poucos anos, e a minha avó lá com seus 80 e poucos. E aí, papo vai, papo vem, aí ela assim... Ah, meus 50 anos. Via! E nós começamos Nunca a rir. perdi tanto! E a gente começou a rir porque a gente tinha 20 e poucos, 19, 18, não a avó falando dos 50 anos. É isso aí. É aquilo. É. A melhor idade é a que tu tem Agora, Hoje. hoje. Não adianta. Mas assim, Cris, tu acha que a indústria da beleza, né? Que a gente sabe que tem também uma colaboração muito grande, tanto das propagandas, da publicidade, como da própria indústria da beleza. Ela poderia ser mais inclusiva, contemplando toda essa diversidade do ser mulher, Eu de acho que já corpos, tá, de né? idades, De de todas as cores, idades, né? principalmente. É. Eu acho que já Tu tá. acha que sim? Eu acho que se abriu para isso. Se abriu. Os motivos a gente não sabe. Se é um motivo de inclusão mesmo Ou só publicitário? ou publicitário, porque é um eu- cliente com poder de compra, Sim. que já pode fazer as coisas que não podia fazer na juventude, ou já tá com os filhos crescidos, ou já tá formado, ou já tá, enfim, aposentada, não sei. Mas eu acho que hoje já contempla mais. Já contempla mais. Em É, tudo, né? A gente Produtos. vive um momento... Já existiram momentos piores, onde a mulher tinha a sua data de validade Ai, bem nossa. estipulada. E muito pior, né? A gente ainda sofre isso, tá? Não adianta falar que o etarismo não existe, porque ele existe.
Gente, até Sabrina Sato sofreu etarismo, né? O que que sobra pra nós? Eu acho engraçado uma pessoa quando chega pra ti e fala assim, a sua velha. Gente, Gente. Oi? Isso não é Não. ofensa, tá? Não, nenhuma, né? E nem exclusividade. Exclusividade. Chegaremos lá, com Chamar sorte. uma pessoa de velho não é uma ofensa. Isso aí precisa mudar. É porque além da gente viver numa sociedade etarista, a gente vive numa sociedade machista. Machista, racista, E o tudo. machismo, ele é o etarismo é um derivado do machismo também. Até porque ele vem pra nós, né? Porque pros Olha os pra homens George ficam Clooney, Brad charmosos. Pitt, olha, só tem mais papéis, cada vez mais lindos. É, E nós, mulheres, né? verdade. É complicado, a gente fica muito refém disso. Ainda mais quem Exatamente. está na mídia, né? E outras, né? Tipo, a mulher com um rapaz 20 anos mais novo. Sim. Ai, que absurdo. é um gigolô. É. Aí o cara com a mulher 20 anos mais nova. É um gostosão. É o gostosão. É. Aham. É o bem sugar isso. daddy. É. Infelizmente. Mas, Cris, tu tem alguns conselhos, assim, que tu queira dar pras mulheres que ainda se preocupam com isso, né? Com essa questão dos padrões de beleza à medida que envelhecem. Né? Porque a gente, como a gente tá falando agora, parece que a gente não tem a permissão de Não tem o envelhecer. direito, a mulher não né? pode O direito. envelhecer. Madonna O homem falou pode, isso, a né? mulher não pode. Muito bem, né? É. A Madonna Maravilhosa. disse que o que ela fez de mais, mais polêmico na vida foi envelhecer. Foi Então, envelhecer. acho que o conselho seria que as mulheres ousem, né, Cris? Eu acho que tu tem Ousem envelhecer. tu tem que encarar o envelhecimento. Como o ciclo natural da vida, né? É. É tão simples, mas a gente complica, A gente que porque a complica. sociedade complica Nos e fica enfiando impõe. isso na cabeça da É, gente. E a gente compra isso, né? A gente acaba A gente comprando compra. isso. A gente não pode se É. permitir Por ser que tão que a gente influenciada. compra? Né? É. Mas claro, a gente pode. Como é que eu vou te dizer? A gente pode. Não é protelar, porque o tempo é É implacável. implacável. Sim. Mas eu acho que a gente pode ter alguns cuidados. Por exemplo, eu tenho um problema com envelhecer. Tem gente que diz, né? Eu não quero envelhecer. Sim. Eu quero morrer novo. Não sei. Tem os seus problemas. Tenha alguns cuidados. Faça uma atividade física. Sim. A prevenção, né? O Com autocuidado. Use protetor solar, Uhum. que é o melhor skincare, o melhor produto que já inventaram na Sim. vida. Protetor solar. Com certeza. Ah, Autoconhecimento também, investir na espiritualidade, né? autoconhecimento, leia, cuide as suas companhias. Companhias envelhecem a gente. Com certeza. Muito. Energias das companhias interferem. Quem na tem de nossa mais vida. cancerígeno, né? Má Sabe o que companhia. que é muito. Quando a gente chega na etapa da vida que nós estamos, eu digo nós porque a gente permeia ali. Estamos sim. Mais ou menos. é. Então, não, eu tô bem pertinho, tá? Tô bem 46, tô chegando. Ali dos 40 aos 50 e poucos. Acontece um fator muito importante na vida da gente. Sobre amizades, tá? A gente tem que naturalizar que amizades não são para sempre. Uhum. E naturalizar que amizades de infância e adolescência não necessariamente são boas amizades para se manter Pro na vida resto adulta. da vida, Sim. Quando a gente tá na vida adulta, a gente muda, gente. E a gente muda e os amigos também mudam. Cada um segue um caminho diferente, às E aí, vezes, assim, né? Ai, mas a gente é amigo desde os 10 anos de idade. Que bom. Não briga com a pessoa. Uhum. Ninguém não se briga. Mas se afasta um pouco, assim, dá uma reciclada. Sim. Cuida com quem tu anda. As músicas que tu ouve. Eu sou muito disso de energia. Energia, de né? frequência de energia. Então a gente tá Sim. sintonizada, Cris, porque é exatamente sabe, o que a gente também. acredita. Se a gente ouvir sofrência da Uhum. manhã à noite, a tua energia vai estar lá Vai embaixo. tá lá E outra, embaixo, muitas não vezes tem também tu como, vai né? falar com um amigo, tu vai entrar, o amigo vai se lamentar, ele vai. Não é que não possa, a gente tá aqui pra isso Pra também. apoiar o Mas amigo. não pode ser só isso, né, Cris? Não. E aquilo que a gente falava, né, Cris? A gente tá ali pra ajudar, pra elevar o amigo, não pra ele nos puxar pro buraco. Aí a gente tem que cuidar também da nossa saúde mental, Gente, né? todo mundo tá com as suas dores. Uhum. E Todas quanto- temos. E é uma coisa muito louca, né? Quanto mais velha tu vai ficando, mais dores tu vai acumulando. É a carga da vida. Sim. Ponto. Aí eu te procuro pra gente tomar um café e eu derramo lá. As tuas dores mais as minhas, aí Sim. fica pesado. Eu acho que eventualmente. Uhum. Pontualmente, né, Cris? Aconteceu alguma Aconteceu coisa. um fato, sabe? sim. Agora, tu não pode virar o muro das lamentações. Não tem Sim. Sinto muito. Não tem. Sinto muito. A gente tem que segurar o nosso B.O. E isso envelhece a gente também, porque Também. tira a qualidade de vida. É. Mentalmente a gente não pode envelhecer, não vai ser
convivendo com esse tipo de energia que a gente vai conseguir se manter bem, né? Manter bem. Não tem Mas como. vamos falar de coisa boa, Cris. Ai, Cris, bora levar essa energia, então. Adoro. A gente quer saber, já conheceu um pouquinho mais agora da tua história, da tua trajetória profissional, um pouquinho. A gente queria falar muito mais, né? Vai ter segunda edição com vários aqui. Eu falo muito. Mas o que a gente quer saber? Tem alguma, apesar de tudo que tu já realizou, tudo que tu estás realizando, eu sei que tem alguns projetos novos aí, alguns que já estão acontecendo, que a gente acompanhou Que a na gente acompanhou, internet, né? né? O Embarque Nessa. Uhum. Tem pro- com a Suelen Ribeiro Com a Suelen também. Ribeiro também, um projeto de empreendedorismo. empreendedorismo feminino. E a gente quer saber, tem alguma coisa que Cris Bart ainda não realizou e gostaria de realizar? Tem. Que possa ser compartilhada, É. claro. Eu adoraria ter um programa de auditório. Olha Eu ela! adoraria ter uma coisa assim, Hebe Camargo. Ai, Ai, tudo. Eu demais. adoraria. A Hebe era... Incrível. É incrível. Né? É um grande mito contra o etarismo, né? Com certeza. Uma época que Em outra envelhecer época. era mais ofensa do que hoje. É verdade. Era quase proibido, né? Ela era a voz da resistência, É né? verdade. Tati e Pri, o que a gente pode fazer para não sucumbir? A gente tem que ter sempre um plano. Isso. Sempre um plano. Ou é de fazer uma viagem, ou é de fazer uma reforma, ou é de fazer mudar É de esse carreira. movimento, né, que a vida Sempre pede. tem que ter um plano. Um projeto, né, novo, que move a gente. E é uma delícia, Vida né? isso, né? Porque eu trabalhava uma na delícia RDC, tá? RDC aconteceu o que Pois aconteceu é. com a enchente, perda Uhum. total. Foi uma das empresas que foi atingida pela enchente. Quando eu saio da RDC, uma outra empresa me chamou para fazer um programa estilo do que eu tinha na RDC. Não, aquilo eu já fiz. Já foi. Eu quero fazer A uma enchente coisa levou, né? Vamos fazer diferente. coisa nova. Eu quero fazer uma coisa diferente. A gente tem que estar sempre querendo fazer Se coisa diferente. reinventando. A gente tem que ser incansável, porque a gente veio nessa vida para É. viver, não Uhum. foi para sobreviver. Isso mesmo. E muita gente tá só sobrevivendo, a gente veio para viver. Acomodados, E eu né, disse, Cris? eu quero fazer uma coisa diferente. Aí liguei pro meu amigo, inventei um projeto assim no telefone. E ele comprou a ideia, vamos fazer. Vamos e aí lá. a gente foi indo no toma lá, da cá, e saiu do papel um programa, que é um programa Embarque Nessa, que é de viagem Aham. e experiências, que a gente E tá viajando, fazendo. que é uma das coisas que tu mais gosta, né? Viajando, conhecendo pessoas. Eu adoro Ai. conhecer gente, ouvir histórias, Coisa boa. sabe? A gente Fazendo tem que o que tá ama, né, sempre Cris? se É. mexendo, senão o açúcar vai lá embaixo, entendeu? Exatamente. Se reinventando o tempo todo, né, Cris? O tempo todo. E aí, quando a gente tá tristinha, sabe o que eu faço quando eu tô triste? Eu tenho uma amiga, a Nath, e a gente, quando ela tá tristinha, ou quando eu tô tristinha, Aham. ela com os B.O.s dela, eu com meus B.O.s. A gente se manda uma mensagem uma pra outra. Amiga, tô precisando de uma tarde de herdeira. Aham. Tarde de herdeira é É ótimo. ótimo, é terapêutico, né? Vamos aderir, né? Olha só, quem tá nos assistindo aqui, né? Vocês têm que vamos adotar aderir à esse tarde de conselho herdeira. de Cris Bart, tarde de herdeira. Vamos ter uma tarde. Vamos. Aí a gente sai pra almoçar como se herdeiras Fosse. fôssemos. Aí a gente vai em algum Se lugar mima, se cuida. bacana, fancy, a gente toma vinho, a gente conversa. Curte um glamour. Ô, Cris, sobre pode nos chamar pra essa tudo. tarde de herdeira, A tá? tarde de herdeira Mesmo que eu não esteja depressiva, eu já tô querendo, tô na fila. Não, mas é ótimo. Aí, assim, ó, a gente não fala de problema. A gente não fala... porque daí, assim... Sim, reclama, né? Vocês Reclama. entendem que os problemas se repetem? Claro! Verdade. Na vida de todo mundo Aí também. todo é. dia, não. Aí tu sai pra tua tarde de herdeira pra falar de problema, não, né? herdeira não Acabou. Herdeira não tem Herdeira que não tenha problema. Aí a gente faz Hipoteticamente. fofoca, daí lá pelas tantas a gente fala, tá, de que nós vamos falar agora? Para aí, vamos falar de tal coisa. A gente faz planos, a gente faz isso, acaba aquela tarde de herdeiras, Aham. e aí aquele post, aquele coach que tem muito no Instagram. A minha amiga curou em mim algo que não foi ela que feriu. É verdade. A gente sai dali Como, Renovada, como as mulheres se renovada. curam, né? renovada. Dizem, né, De que o uma que tem de tarde mais de terapêutico dizem. é um É. café ou um espumante, né? Que a gente tem um espumante com uma amiga. Coisa uma bem boa, amiga. né? Tarde de herdeira. E é bem assim, às vezes é só não é pra falar nada daquilo. Não. Aliás, o não falar talvez seja mais curativo, né? Não, Verdade. é não Falar falar. de É. qualquer coisa, vamos rir, vamos Vamos brincar. falar da Vamos esquecer novela, que esse vamos problema falar existe. É né? verdade. E é maravilhoso. Tarde de herdeiras, Claro. Patrícia. Maravilhoso. Merecemos nos mimar um Cris, pouco também.
também. Fala pra nós, como que tu acha que a tua trajetória, ela pode influenciar, né? E inspirar mulheres, o que tu acredita que tu trouxe pra vida de mulheres, assim, que tem agregado pra algumas mulheres. A gente já conversou, tu falou, né, que tu, na apresentação do programa, tu trouxe pra histórias, né? A tua trajetória conta histórias. Mas pra vida de mulheres, assim, tu acha que tu inspira elas de que maneira? Influencia de que maneira? Eu me sinto até meio pretensiosa em falar isso. Mas inspira, tá? Mas inspira, Como é tu que vai responder, eu vou deixar quieto, mas eu poderia dizer. Mas, gente, quando eu falo que eu escolhi o caminho mais longo, eu acho que eu inspiro isso. Sabe? Ser correta. Na vida existe o certo e o errado. O jeito certo de fazer as coisas e o jeito errado. O jeito errado vai dar ruim. Lá Em algum momento. Em algum momento, o boleto vai chegar, tu vai E a vida pagar cobra. essa conta. Não, ninguém sai daqui com o boleto vencido. Sem esse ajuste. Então, por mais difícil que seja, por mais doloroso, desafiador, mas eu vou desistir. Não, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sempre fui pelo lado do correto. Eu nunca... Podem falar mal de mim, pessoas falam mal de mim, até porque não tem como passar por essa vida sem ninguém falar mal de ti. Não tem como, né, Cris? Impossível. Mas fala... Por melhor que tu faça... Só se tu não aparecer, né? Você já acabou de falar que fala mal do corpo da Paola Oliveira. Pelo amor de Deus. Falam mal de mim, mas eu nunca puxei o tapete de ninguém. Eu nunca dormi com ninguém para conseguir uma coisinha ali, um negocinho aqui. Nunca me relacionei com ninguém por esse tipo de interesse. E eu venho de um mundo que isso é muito corriqueiro. Não, então a tua trajetória é limpa, vamos dizer assim, né, Cris? A minha ficha é limpa. A ficha é limpa, isso aí. A minha ficha é limpa. E eu acho que isso é uma baita influência, Com certeza. né? É honrar, né, a sua história, honrar os teus princípios. Eu poderia estar em patamares muito mais elevados. Se tu não respeitasse teus princípios. Poderia. Mas a que preço, né? E aí, a que preço. Eu ia estar dormindo direito. Na consciência, tranquila. Não, eu quero tu ia ser feliz, assim, né, Cris? Coisinhas, fazer de boa, tranquila. E saber que eu não fiz nada para desonrar meus pais. Honrar a ancestralidade. Né? Honrar a minha ancestralidade. Tá lá, é bíblico. Honre pai e mãe. E meus pais são vivos, com a graça de Deus, e o dia que eles forem, seguirei os honrando. Que coisa linda. Certeza, que lindo. Que coisa linda. Mas agora, a gente chegou num momento muito especial do nosso programa. Na verdade, muito a gente estava louca para fazer esse quadro contigo. Quadro? E o quadro chama Carta para mim. Nesse quadro, Carta para mim, a gente quer pedir que a Cris de hoje, que a Cris do presente, a Cris de agora, se ela pudesse voltar e escrever uma carta lá para a Cris do passado. Lá para aquela Cris, aquela menina que sonhava em ser apresentadora. O que tu diria para essa Cris? Eu diria que não foi fácil. Tu foi humilhada, tu foi destratada, ridicularizada, traída, tu foi demitida, tu pensou em desistir, tu se sentiu ruim, tu teve depressão, tu precisou da ajuda de pessoas, mas tu nunca perdeu o teu caráter. A gente chegou até aqui sem perder o caráter. Pessoas falaram de ti pelas costas, pessoas tramaram para ti nas tuas costas, mas elas se foram. Elas estão vivendo a vida delas com toda essa carga, com com esse karma. Tu não pegou nada para ti. E tu vive a tua vida da maneira que tu consegue. Como diz Nelson Rodrigues, esse autor que tu muito lê, que eu era fã, eu sou era fã, mas na época eu amava, eu tinha muitos livros de Nelson Rodrigues. Como diz Nelson Rodrigues, quando ele chegou no fim da vida, ele falou: eu consegui ser o melhor de mim mesmo. E tu conseguiu ser o melhor de ti mesmo, honrando tua família, teus princípios
e fazendo o que tu gosta. Há 30 anos fazendo o que tu gosta de fazer. Horas faz coisas que gosta mais, horas faz coisas que gosta menos, mas tu conseguiu. E tu conseguiu conhecer vários lugares do mundo, porque tu nunca tinha andado de avião, né? Tu nunca tinha andado de avião, sonhava, via as tuas colegas indo pra Disney nas férias, voltando com os estojos, com os moletons, e tu olhava aquilo, nunca olhou com inveja, sempre olhou pensando, um dia eu quero ter isso também. E tu conseguiu. E a bancada de perfumes também. A bancada de perfumes. Eu estudava, meus pais sempre investiram muito nos meus estudos. E eu estudava no Colégio Sévigné, que na época era o colégio, assim, eu era colega de neto de senador da República, de não sei o quê, das pessoas que moravam ali na Duque de Caxias, que era o grande centro, né? E eu ia na casa das minhas colegas, e a primeira vez que eu vi um banheiro dentro do quarto. Olha só! Gente, a primeira banheiro dentro do quarto. E aí aquela pedra de mármore, assim, cheia de perfume, eu olhava aquilo e dizia, um dia eu quero ter uma bancada. Eu nunca olhei isso com inveja. Eu sempre olhava assim, é aqui que eu quero estar. É aqui que eu quero estar. Eu olhava meus colegas voltando da Disney e eu tinha ficado em casa as férias de julho inteira. Sim, eu também, Cris. Acontecia a mesma coisa comigo. Elas voltavam da Disney, eu era fascinada, eu queria ver o que elas tinham trazido, eu pedia pra elas me contar, eu queria ver as roupas, os moletons. Eu tenho até hoje um sonho de ter um moletom do Epcot Center. Ai, que coisa linda! E eu olhava aquilo e dizia, é aí que eu quero estar. E esse é o segredo da vida. E chegou. A inveja é pros fracassados. Sim. É pras pessoas infelizes, fracassadas, que não vão a lugar algum. A gente tem que ver como inspiração, né? Como inspiração. Que é isso que a gente tá falando aqui, né? Sobre inspirar umas às outras. Aí uma eu se olho inspira uma na mulher outra. Eu tava no Carnaval do Rio agora, vi Viviane Araújo, 50 anos. Ai, eu vi, que coisa mais linda. Mulher maravilhosa. Não, ela tava assim, ó, cara a cara com a Vivi. Maravilhosa. Gente, ela não usa meia, tá? Não, maravilhosa. Sério? Não é um fio dental. Eu tive com a Vivi no Carnaval de Uruguaiana, porque ela também ela desfilava lá, porque tem ela é da Salgueiro, né? Uma escola que herda muito. A onça, não sei o que é. Marduk. Toca da onça, alguma coisa da onça. Assim, E eu tava eu tinha um recuo da bateria de um lado e eu tava do outro, trabalhando numa ação do Estado, que era uma ação do tráfico de pessoas. E ela veio assim perto da gente dançar. Jesus amado, eu me arrepiei inteira. Não. Ela é perfeita. Ela é perfeita. Ela é linda, ela é simpática. Uma simpatia. Daí eu olho assim, que lindo, uma mulher que com 50 isso? anos. Sambando na cara da sociedade. Com esse corpo maravilhoso, porque sempre vai ter aquela outra mulher de 50 anos que vai dizer, mas também com todos os tratamentos estéticos. Tem. Sempre tem que depressir, né, Cris? Sempre tem. E tu que nego tratamento estético, meu amor da gente. Outra é fácil. Não é só tratamento estético, não, gente. O tempo é implacável. Claro. Só tratamento estético. Se fosse né? Ela com certeza cuida da saúde dela, né? Ela cuida da saúde, ela alimentação, ela malha. Não, é incrível. E dá orgulho de ver. Eu acho que isso é um sentimento que tem que ter muito entre as mulheres. A gente sentir orgulho umas das outras, a gente não invejar, como a Cris estava falando, né? A gente se inspirar umas nas outras, porque e levantar uma outra, né? Isso é uma coisa que prejudica todas nós. Todas nós. Quanto mais unidas nós estivermos e menos, né, críticas e menos inveja, melhor vai ser para todas nós. Para todas nós. Às a gente vezes cresce junto, isso, né? E também com todos os tratamentos estéticos que tu faz. Gente, que todos. Eu faço, mas tá, e aí? Se eu não for na academia, se eu não me cuidar, se eu não ter aqueles 3 quilos que eu tô sempre para perder. Parem a rotina, né, Cris? Desmerecer o outro. Parem de desmerecer. Sabe? Porque daí a outra lá come uma pizza de noite, tá bom, eu vou me privar daquilo, por quê? Porque eu quero outra coisa. Porque tu tem um outro objetivo, tá tudo bem. Sim, são escolhas outras. Se tu te sente bem, se a gente se sente bem, tá tudo certo. Mas existe uma pressão. Claro que existe. As mulheres 50 a mais e principalmente hoje, as mulheres com as mulheres, para com as mulheres. Não, mas isso que é mais triste. Tem uma leva de mulheres 50 a gente se a mais veste hoje. pras mulheres, a gente se trata pras mulheres, né? Então, é isso que às vezes mas elas depreciam outras mulheres. Por exemplo, esses tempos eu tava vendo a Jennifer Aniston, fazia 14 anos que não comia uma batata frita. Ai, sério? E ela comeu batata frita e tal, e ela é maravilhosa. Linda, ela é incrível. linda. E aí, eu sou fã dela desde a época do Friends. Com esse corpo, com esses recursos, com não sei o quê. Sim, ela depreciar tem recursos, o outro, né? Mas assim, cara, mas não são só os não recursos. deprecia.
Com certeza tem muito empenho ali, muita rotina, E isso é muito importante a gente falar. muita porque, assim, ó, privação, né? a gente tem que defender todas as mulheres. Uhum. Exatamente. É o nosso Independentemente papel, né? dos padrões de beleza. né? Exatamente. Senão a gente tá sendo machista. Sim. Cris, Hum. nosso papo tá maravilhoso. Mas, infelizmente, a Ah, gente... não, não Não, não! Vamos pagar a hora extra do estúdio aí, tá? Combinado? A gente nem falou em nada. E nós vamos agora pro papo das, como é que é? Das herdeiras. A gente sai daqui direto A gente pras já vai fazer herdeiras. já a tarde das herdeiras. Armem o almoço das herdeiras. Eu já tô pra mim. Esse é o grande conselho. Mas não é pra Cris falar Marte. de B.O. Nada. Só Não, coisa só alegria. Só vibe positiva. Falar É. do que comprou, do que vai viajar. Pra onde que vai viajar, Vai né? viajar. Da novela. Isso aí. Sim. Tu nem falou da novela, Cris. Volume 2. Segunda edição. aí. Já fica na Cris segunda temporada, já vem aquele de novo. Tá garantida já aqui. Cris, a gente quer te pedir para que tu olhe para aquela câmera ali e deixe uma mensagem, uma frase inspiradora para todas as mulheres Mais que estão nos uma, né? acompanhando aqui. Tu foi muito inspiradora em toda a entrevista, mas a é. gente realmente quer que tu deixe uma mensagem de todo o Final, teu coração, assim, uma mensagem final para as registrar. mulheres que estão nos acompanhando até agora. Quem sou eu, né? Mas vamos lá. Cris Marte. Gente, se culpem menos, se punam menos. A gente acorda se culpando e vai dormir se culpando, ou porque fez, ou porque não fez, ou porque foi mãe, ou porque não foi, ou porque o filho não sei o quê. O tempo inteiro a gente precisa parar de se culpar. Parar de se culpar vai ser... Olha, vai ser um caminho um passo muito grande na nossa evolução. E eu tenho para sugerir para vocês um livro que fala dos 4 compromissos diários que a gente precisa ter conosco. Não vai ler o livro? Eu vou te falar quais são essas 4 Vou resumir aqui. Resumindo os 4 compromissos. Não tire conclusões. A gente tem mania de tirar conclusão de tudo o tempo inteiro. A gente, totalmente desaralhada, tirando conclusão. Não tire conclusões. Tem coisas que não dependem de ti e tu não tá lá para ver, testemunhar. Segundo compromisso. Não leve pro lado pessoal. Sim, temos a mania de nos acharmos o umbigo do mundo. Não somos. Não leva pro lado pessoal. Terceiro compromisso. A impecabilidade com a palavra. Cuide o que você fala. As palavras o vento leva, viram mantras. Você já ouviu aquela história assim? Falou, um anjo disse amém. Falou, plasmou. Cuide o que você fala. Palavras negativas, principalmente sobre si. Porque eu tô velha. Porque eu tô no fim da vida. Se depreciando. Se depreciando o tempo inteiro. Impecabilidade com a palavra. E dê sempre o seu melhor. Não importa o que for. Eu vou fazer um programa de televisão ou eu vou lavar a louça da minha casa. Eu vou dar o meu melhor, fazer de boa vontade tudo. Porque de boa ou de má vontade vai ter que fazer. Então que seja de boa vontade. Jesus arrasou! Tem que ler esse livro! Eu quero Esse ler livro é esse maravilhoso. livro. Fala de novo pra Fala de nós novo o nome do livro. Os 4 compromissos. Os 4 Ótimo. compromissos, Vamos gente. ler. Maravilhoso, maravilhosa. Maravilhosa. Demais. Cris, que delícia. Que, Muito olha, obrigada. que honra, Muito que prazer. obrigada tu, Cris. Olha, Eu amei. foi Muito incrível. obrigada por aceitar o nosso convite. Eu sei que tu se empenhou ao máximo para estar aqui com a gente Conciliar a hoje. agenda. E a gente só tem a agradecer. A gente já te admirava e agora a gente admira ainda mais. Mais. É tudo- Muito mais. é Meu tudo amor, tu foi recíproco. incrível. Muito E obrigada. olha que eu já assisti um monte de pod, eu fui lá pesquisar, stalkear a vida da Cris e ela nos trouxe coisas incríveis hoje. Muito obrigada. Eu acho que o quadro também, acho que foi um convite para todas nós revisitarmos as nossas histórias e para que a gente possa se aplaudir também, Sim. né? Se reconhecer, se Todas nós aplaudir. possamos olhar a nossa história e nos admirarmos. né? E celebrar, realmente. A gente precisa se admirar. Sim. Sim. Precisa, cada conquista, por menor que seja, que a gente possa celebrar, reconhecer, brindar a vida, né? Brindar a vida com muito amor e com muita energia, isso tu tem de sobra. Muito obrigada. Vocês também, gurias. Eu Mas amei. antes da Ai, gente gente, terminar, a gente quer poder entregar uma lembrancinha, um mimo aqui do nosso programa, do 2 Poder mimos, Delas na verdade, né, Cast. Tati? A nossa produção foi mais Que produção maravilhosa. aqui. A Cris a Pri vai te entregar Ó, esse. esse aqui é da nossa Obrigada, patrocinadora A Carla. nossa patrocinadora, Carla Kias, te trouxe uma lembrancinha Ai, também. olha, Ela te adora, ela é tua Porta-joias fã. lindo. Não, Olha lembrancinha, que amor. presente.
tem. Olha lá, um porta-joia lindo do Carla Kias Joias. Olha que coisa linda. Amei, gente. Para as viagens da Cris. Se a Carla Kias visse aonde é que eu tava carregando. Adivinhou. Esse vai pra Cris. Abafa, ainda bem que ela não viu. Então a mas gente parece acertou. que viu. A gente acertou. E aqui uma lembrança do Poder Delas Cast. Pra tu levar Que pra a gente tua fez com muito casa, carinho. Pra registrar realmente a nossa gratidão. Toda a nosso nossa carinho. gratidão. Presente a gente tem que abrir, né? Na frente da pessoa. Da pessoa. Pra gente ver a carinha, ver se gostou ou não, né? Ai, eu amei. Que Vai levar uma Fala caneca linda tudo. dessas pra casa. Aqui, ó, se não quiser abrir pra não estragar, Cris, mostra essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Igual Aqui, ó. Aqui, ó. Tintim, ó. Tintim, ó. Vamos brindar aqui, ó. Aí. Com as madames aqui, ó. Eu espero que seja As igual a essa herdeiras, aqui. as herdeiras. Então, tá. Lindíssima. A As gente é suspeita, herdeiras. né? Próxima vez que a gente se encontrar vai ser num almoço de herdeira. Por favor, isso aí. por favor. Tá anotado, Tá marcado, né? Registrado, gravado. Não é pra editar, tá? Tá gravado. Gente, e a gente quer mais uma vez agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui e que possam também deixar lá sugestões, dicas, falar quem querem ver aqui, né? Mais Cris Bartz aqui pra gente. E agradecer mais uma vez a todos os nossos patrocinadores. Estúdios Hype, vocês viram que lugar lindo, né? Tudo, as luzinhas mudam de cor aqui atrás. Tem cafezinho, tem tudo. Aqui tem aguinha espumante, é maravilhoso. Maravilhoso. Obrigada aos meninos, equipe toda dos Estúdios Hype. Também a Casa Raquel Rocha, mais uma vez agradecer, porque beleza natural não se cria, se revela. E É revela isso. mesmo. E é isso que a Casa Raquel faz por você e por todas nós. E por fim, mais uma vez aqui, cadê Carla Kias Joias? Me dá aqui, me empresta aqui. Carla Kias Joias, aqui, ó. Tá maravilhosa. Joias que contam suas histórias, que contam as nossas histórias. Poder que brilha em você. É isso, que delícia. Eu quero também agradecer. A Pri tem um recado também. Agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, até o final, que ficaram com a gente, né, até o final. Eu quero pedir mais uma vez que vocês se inscrevam no nosso canal, que vocês sigam as nossas páginas nas redes sociais, que vocês deem o like aqui nesse vídeo, compartilhem, deixem os comentários, porque só com a participação de vocês é que a gente vai poder continuar nesse projeto Exatamente. de união feminina. E trazendo cada vez mais pessoas incríveis, inspiradoras aqui, como a Cris, maravilhosa. Cris, muito obrigada, Maravilha. eu amei. Muito obrigada, Cris. Quero vir de novo. Gente, vai e vir. lembrem, na próxima quarta-feira, às 20 horas, nós temos um encontro marcado aqui No Poder Delas Cast. Até lá!